Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Sim, Boa noite, sim. boa noite. Boa Queria noite, esse boa noite. feedback aqui de vocês, dar boa noite aqui ao Gustavo. Gostei dessa foto aí, Gustavo. Pedro Freitas, Renato Luiz, Renato Luz, né? Felipe, Davi, Alexandro, né? Caroline, tudo bem, Carol? Boa noite, gente. Gente, pode ficar à vontade, tá? Não estamos ao vivo no YouTube, tá? Estamos ao vivo só aqui no Google Meet, tá? Esse encontro é nosso. A gente vai gravar, mas nem se preocupem quanto a não abrir a câmera. Na verdade, queria incentivá-los, né? Que vocês puderem. Enfim, olha aí, a Alessandra abriu a câmera aí muito bem, meu cara. É isso aí, deixa aí aberto. Vamos bater, vamos ficar aqui à vontade, cara. Vamos ficar aqui à vontade. Essa mentoria aqui é de vocês, tá? A gente já está gravando. Porque de repente a gente bate algum papo aqui que pode servir para os outros colegas depois. Mas, assim, eu quero deixar vocês bem à vontade. Eu vou dar 5 a 10 minutinhos para o pessoal aqui entrar. Quem quiser, se puder falar aí de onde é que você está falando, né? De qual cidade. Eu vou fazer 2 enquetes aqui. Eu vou até mandar aqui no nosso chat quais são as 2 enquetes que eu gostaria de saber aqui de vocês. Primeiro, de onde você está falando, e segundo, qual o edital que você está focado, qual a prova que você está focado, né? Seja pré-edital ou pós-edital, né? A gente já mandou uma dica aí sobre isso, que é diferente, né? Quando a gente está em pré-edital, quando a gente está em pós-edital, é diferente mesmo, tá, gente? E eu ia pedir também, se vocês puderem confirmar que vocês estão me ouvindo bem. Me ouvem bem? Sim? Sim, tô Alguém fala aí ouvindo. alguma coisa? Legal. E não só vocês me ouvem bem, né? Sim, Daniel. Natural, Daniel. Ótimo, excelente. Excelente. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Melhorou? Melhorou? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Ok. É bom saber disso. Gastou uma grana no microfone. Cara, gastei. Esse aqui Esse era pra... É bonito. Não, mas é que esse você tá com microfone de é bom. lapela, que é bom também, né? Cara, eu fiz essa substituição. Como vocês não perceberam, então eu tô achando que Não percebi. Eu a pelo mesma menos, eu não qualidade. percebi, Daniel. Pô, que legal. Que legal, que legal. Gente, então, deixa eu mandar aqui, tá? E eu queria saber de vocês. Coloca aqui no nosso chat. Eu tô com uma dificuldade aqui para carregar, não sei o que foi exatamente o que aconteceu. Eu vou pedir para o Gemini também tomar notas, tá, gente? Depois eu posso mandar para vocês a gravação e o resumo feito pela IA, tá bom? Já está transcrevendo. Alexandro. Você fala de Santos, cara. Então, já morei em Santos, velho. Olha aí. 2 anos eu morei em Santos, morei ali pertinho do Canal 6. Que região cara. aqui? Perto do Canal 6? Aparecida. Então, eu moro no bairro vizinho, eu moro no Imbaré, do lado do Canal 5. No Imbaré, cara. Legal. Eu morava entre o 5 e o 6, na verdade. Sabe perto aquele do Shopping McDonald's? Na verdade, era perto lá da praia mesmo. Sabe aquele McDonald's? Sei, tem o McDonald's, sei. tem o Metec. Eu morava naquele prédio de cristal Aquele ali. prédio fino, comprido. Fino, era aquele mesmo, olha aí. Tô me denunciando aí onde de é que eu frente morava. pro mar e tal. Você Felipe. trabalhava na Petrobras nessa época? Trabalhava na Petrobras, exatamente. Pô, tô vendo que hoje tem um público legal da Petrobras. Isso é bom, gente. Amém. Eu acabei de produzir ontem, tá? Na verdade, eu fui para hoje, que eu terminei já depois de meia-noite, um material chamado Mapa da Aprovação da Petrobras, tá? Então, a gente vai fazer uma live no YouTube, onde eu vou explorar esse material. Quem é assinante do Estratégia vai ter acesso. É um PDF onde eu falo sobre a oportunidade da Petrobras. Eu falo basicamente o que eu vou explicar hoje aqui, então, só que voltado para a Petrobras. E depois eu coloco até um plano, vamos dizer assim, um plano para você estudar mesmo, né? Como fosse um guia. Logicamente que eu não produzi para todos os cargos, mas eu peguei uns 12 cargos de nível superior. Claro, se lá não tiver exatamente o seu, você vai poder adaptar, né? Cara, vai ficar um material muito bom, tá? E aí, Alexandre, eu fui morar em Santos, cara, depois que eu passei na Petrobras a segunda vez, né? Eu entrei na Petrobras em 2011
como técnico, né? Eu estava na faculdade. Olha aí, o Gustavo colocou que ele está no Rio e que é técnico de instrumentação Petrobras. Meu primeiro cargo foi TPCM Elétrica, que é o técnico de projeto, construção e montagem elétrico. Mas, cara, hoje o público está bem, assim, tá bem voltado para a Petrobras. Eu sei que tem outras pessoas que não estão voltadas, né? Então eu peço que você coloque nesse nosso chat, tá? É muito bom para a gente saber, né, qual é o foco aí de vocês. Felipe também está voltado para engenheiro da Petrobras. Felipe, se puder botar qual é o cargo, tá? E então, gente, até para me apresentar enquanto o pessoal entra aqui, né, eu gosto de dar tem mais um convidado para entrar, que é a Valesca. Seja muito bem-vinda, Valesca. Então, olha, deixe-me apresentar, né? Então, eu sei que eu já me apresentei lá no nosso grupo, mas nada substitui esse nosso bate-papo aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. A gente encurta um pouco essa distância enorme, né? Que é estudar para concurso hoje, né, cara? É assim, uma distância enorme. Então, veja, eu sou concursado, né, desde 2011. Meu primeiro concurso que eu passei, né, foi o concurso de técnico da Petrobras. E eu estava ainda cursando faculdade e ainda cursando curso técnico, tá? Então aí, Renato, ó, técnico de operação, cara, sem contar conversa, cara. Mesmo que não tenha curso técnico, será que dá para passar na Petrobras? Cara, com certeza dá, tá? Eu não tinha um curso técnico quando passei para técnico, tá? Eu fui atrás de terminar o curso técnico depois. Então, eu fiz a prova em fevereiro, no início de fevereiro, eu tirei o meu CREA início de julho. E a Petrobras me chamou dia 15 de julho de 2011. Eu tomei posse como empregado da Petrobras. Foi muito legal, cara. Mas assim, também foi no sufoco, foi no limite, né? Eu não tinha nem diploma ainda. O que eu tinha lá era uma certidão de conclusão de curso. Então foi com muita emoção, né, que eu consegui entrar, tive até que comprovar que, enfim, alguns Só uma detalhes dúvida, aí mais operacionais. Daniel, Fala, desculpa, só pode uma dizer. dúvida. Só depois que você passou no concurso, você concluiu o curso técnico, é isso? Foi sim. Qual foi o time? Normalmente pode levar 6 meses a 1 ano, depois do concurso até a nomeação. Cara, naquela época, que eram outras épocas, ali entre 2009 a 2011, a Petrobras era toque de caixa, cara. Era fazendo, saía edital, 2 meses tinha a prova, depois dessa prova o pessoal chamava logo em seguida, 6 meses o cadastro zerava, novo concurso. Era uma época que a Petrobras fazia, às vezes, um ou mais de um concurso por ano, Caramba. né? Era uma época de ouro. Depois dessa época, teve um concurso grande lá para 2014 e outro maior ainda em 2018. Não, eu acho que 2014 foi maior. Aí depois teve um de 2018, tá? Que foi o último da CES Gran Rio. E aí foi voltar a ter concurso em 2022. Então, assim, veja, o meu concurso, que foi a prova em 2012, mas que eu tomei posse só em 2013, a minha foi a virada de chave. Assim, era o início da crise da Petrobras. E aí, nesse cenário, a gente foi chamado, para você ter uma ideia desse cenário, aí já para engenheiro, eu já trabalhava como técnico na Petrobras, lógico, eu já tinha o curso técnico, né? Mas eu estava terminando a faculdade de engenharia. Então, assim, quando eu fiz a prova, eu estava do 8º para o 9º. Quando eu vi que eu tinha chance real de passar, tinha tido uma greve, aí eles postergaram um pouco aquele período de matrícula, né, pro meu, que seria o 9º período, cara, eu tive que me matricular em mais disciplinas para eu terminar engenharia elétrica em 9 períodos. Eu terminei em 9 períodos, porque senão não ia dar tempo de tomar posse, cara. Foi uma loucura. Mas, de novo, tanto para técnico como para engenheiro, Papai do Céu ajudou, graças a Deus, né? Não só a passar, mas a conseguir o diploma, tá? Então, essa história de, pô, eu não tenho tempo, porque cara, eu estudava, trabalhava e nem tinha o diploma. E nem tinha o diploma. Sim, quando a gente acredita que a coisa é pra gente, a coisa, assim, sabe, assim, eu acho que até se você for uma pessoa improvável, que eu tenho para te dizer é que talvez eu tenha sido um improvável, né? Mas eu fui um improvável que eu não desisti. Então, como técnico, cara, da Petrobras e como engenheiro, foi as duas vezes, né? Vencendo a CES Gran Rio, eu, como técnico, de 40 questões específicas, o mínimo era 24, eu fiz 24, eu fiquei em segundo lugar, era uma vaga, chamaram 2. Entrei. O importante é isso.
como engenheiro, eu já tinha feito uma prova ali no 7º período, então eu estava me testando. Depois eu apliquei o método que eu vou explicar hoje aqui para vocês. E eu vou tentar ser bem assertivo hoje aqui, porque eu entendo que quanto mais a gente tiver aqui um público voltado para a Petrobras, aí eu vou poder, cara, assim, eu quero até saber se tem alguém que não é Petrobras, porque aí eu preciso também dar uma mensurada nisso. Eu estou vendo aqui muita gente só Petrobras, engenheiro de petróleo, Felipe. Massa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pedi. Caroline fala da Bahia. Legal. Cara, eu tô vendo que tá bem homogêneo aqui Petrobras. Aí, eu vou até pedir licença para quem não for Petrobras, porque hoje eu acho que eu vou fazer aqui um mapa da aprovação meio que voltado para a Petrobras. Ah, tá. Tem uma pessoa aqui que não é. Deixa eu ver aqui. É a Caroline. Então, Caroline, fala aí qual é o seu concurso, tá? E tá entrando também aqui o Luiz Henrique. Deixa eu colocar esse chat aqui, ó. Bom, quem for entrar, eu peço que escreva aqui no nosso chat qual é o concurso que você está focado. Bom, escreva de onde você fala. Engraçado, eu não estou conseguindo escrever, mas tudo bem. Se vocês estiverem conseguindo escrever aí, eu vou tentar, então, pelo menos só olhar o que vocês, tá? Eu ia tentar deixar ativado aqui no nosso chat. Provavelmente não está funcionando, mas isso não é problema. Ok? Não estou entendendo, gente, por que não está dando certo, mas, de novo, isso não é problema. Ok? Então, Carol, se você puder escrever aqui qual é o concurso que você quer, e o Luiz Henrique, que entrou também depois, tá? Porque aí eu consigo atender. Legal, aí a Valesca falou que é do Ceará, o foco é em engenheiro eletricista. Davi falou que o foco é em engenheiro de segurança. Cara, um excelente carro. Eu vou ser bem sincero, que talvez hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, eu dou aula de NR10, né? E dou aula também de impulsos técnicos, né? De área classificada. Mas não é para concurso, não, tá, gente? Eu falo assim, curso de segurança mesmo. Talvez hoje eu fosse fazer para área de segurança, tá, Davi? Que é uma excelente oportunidade, tendo em vista que aceita qualquer engenharia, tá? Você só precisa ter a pós, né? Tendo a pós, está tudo resolvido. Então, legal, Carol, TJ Bahia, que eu vou falar que vai servir para você perfeitamente, tá? Então, não se apegue no fato de você ser só TJ. Na turma passada, estava meio que o contrário. Todo mundo querendo mais a área administrativa, tribunal, e tinha 2 pessoas da Petrobras, né? Então, isso é normal, né? Porque eu atendo tanto aos alunos da área de controle da carreira jurídica, em especial a carreira jurídica administrativa, tá? E legislativo também. Então, são essas minhas 3 áreas. Fora a área de engenharia Petrobras. E aí, olha só, quando eu passei como engenheiro, a prova lá da Petrobras, da Cisco Rio, eram 50 questões específicas, tá? Português e inglês não conta para classificar, o que é bem diferente dos outros concursos. Então, por isso que eu falo, tem que ler o edital, dominar a regra do jogo, gente, tá? Dominar a regra do jogo. Então, você não vai investir tempo numa coisa que não faz sentido. Não faz sentido investir tempo em português e inglês para quem é da Petrobras. Para o TJ, já diria o contrário. Talvez 20% a 30% da prova vai estar ali nas matérias básicas. Olha só que coisa doida. Então, o edital é quem vai mandar. Por isso que eu sempre pergunto. Eu já perguntei lá no nosso grupo e eu sempre pergunto para todo aluno. Minha primeira pergunta, a gente vai trabalhar hoje 3 dimensões, tá, gente? O foco, a produtividade e o método de estudo. Eu não tenho como falar sobre método de estudo sem antes falar, te perguntar sobre qual é o concurso que você está focado. Não tem qual concurso você está focada, tá? Não tem como mesmo, tá? Que são estratégias completamente distintas, se você vai para o lado ou você vai para o outro, ok? E aí, cara, quando eu passei lá como engenheiro da Petrobras, das 50, eu pensei que se eu tivesse feito o ponto de corte, que era 30, eu estaria muito feliz. A minha surpresa foi que no dia, né, Deus realmente abençoou, e eu consegui fazer 38 de 50.
tá? E aí, o que foi que aconteceu? Com 38 de 50, eu fiquei em quarto lugar Brasil para engenharia elétrica. Então, para quem quer engenharia elétrica, essa pontuação me garantiu. Na verdade, eles anularam uma, depois eu acabei ficando com 39 de 50, mas eu fiz menos de 80%, fiquei em quarto Brasil, tá? Eu lembro que eu acho que o primeiro lugar fez 41 de 50. Ainda assim, no universo Petrobras, alguém falou que engenheiro de petróleo. Cara, engenheiro de petróleo, essa pontuação talvez a pessoa nem passou. Então, o último colocado de petróleo fez na faixa, ó, legal, Luiz Henrique, então essa aqui é para você, tá? Então, em engenharia de petróleo, acho que o último lugar no meu concurso fez mais de 42, cara. Normalmente era acima de 40 pontos de corte, 40 de 50, 80%, né? Então, 42 de 50, cara, você está falando de uma pessoa que fez quase, né, aí 84% da prova, né? E ali ficou no critério de desempate, cara. Então, assim, é uma prova muito acirrada, tá? Então, e aí eu falo pro pessoal que quer petróleo, ou o pessoal que está para se decidir, pensando em Petrobras, tem que pensar bem, sabe? E eu diria para você avaliar qual é, assim, o que é que você de fato gosta e o que é que você vai querer focar, sabe? Porque vai mudar completamente a preparação. Então, Ludmilla também botou aqui Bahia, Petrobras. Se quiser botar um carro também, tá, Lud? Seria muito bom. Tá? Mas aí, gente, então vejam, diante dessa apresentação, já deu para sentir qual é o perfil aqui da turma aqui de vocês. Eu acho que faz muito sentido que eu apresente aqui rapidamente, tá? Novamente, né? Para ficar gravado isso aqui, inclusive para todo mundo. Como é que é o nosso programa? Veja, vocês estão aqui, vocês são alunos de uma campanha de coaching, tá? Vocês não são alunos Platinum, são aluno prêmio, ou de uma vitalícia, de repente, que vocês compraram, mas provavelmente vocês são aqui, todos estão aqui, vocês são prêmio. Uns compraram por 1 ano, outros compraram por 2 anos, e o Estratégia deu, quer dizer, deu não, você pagou por isso. Dentro do que você comprou, você ganhou, né? Você comprou essa jornada de 30 dias de acompanhamento. E dentro dessa campanha, o que é que a gente vai fazer, tá? Nós iremos... Vou colocar aqui o nosso timer para ficar bem organizado aqui. O que é que nós iremos fazer? Nós estamos mandando aquelas campanhas lá no nosso grupo, tá bom? Nós vamos fazer essa mentoria coletiva, que é muito importante também. Tá? Então, aqui eu vou dar um overview geral e vou explicar o que eu vou passar para vocês, gente, tudo que eu acho importante, tá? Tudo. Não vou me furtar aqui de nada que eu acho importante para que um aluno possa passar no concurso que ele deseja. Tá? E aí, eu não trabalho apenas dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Primeiramente, eu queria pedir que todo mundo tivesse ou caderninho ou tablet na mão. Anote tudo que você puder, tá? Depois manda lá no grupo, ou manda para mim, mas eu te prefiro que você manda lá no grupo as suas anotações. Eu quero fazer um desafio aqui. Que quem anotar, quem puder fazer a melhor organização desse método que a gente vai colocar aqui, dê o seu melhor, tá? Que eu vou dar o meu melhor aqui do lado de cá, e depois manda lá no nosso grupo. Porque eu quero dar uma mentoria coletiva, né? Agora, para isso, eu quero sentir que essa turma aqui está participativa, né? Eu quero dar uma mentoria coletiva extra para vocês, tá? Então, ao final de abril, daqui a mais ou menos 30 dias, eu já devo ter conversado individualmente com todos vocês, que é o terceiro ponto, né? Eu vou conversar com vocês individualmente, eu vou abrir a minha agenda para vocês hoje. Então, hoje, ao final, eu vou abrir para o nosso chat lá no nosso grupo. E eu quero que vocês coloquem 2 coisas, tá? E eu vou colocar 2 coisas também. Quais são as 2 coisas que eu quero que vocês façam? As anotações que vocês tiverem aqui, tá? Cara, de repente bate uma foto do caderninho, bate um print se for pelo tablet. Vamos fazer aqui uma disputa, uma competição de quem produz as melhores anotações. E segundo, eu quero que você coloque uma coisa, uma dica, tá? Uma dica. Ou alguma sacada, um insight que você teve hoje. E, cara, valeu que, assim, que só por isso já valeu a pena. Ou assim, cara, a dica que fez mais sentido para mim foi essa, porque eu vou aplicar isso. Porque aqui, gente, só vai ter efeito, só vai ser efetivo, como a gente fala, só vai ser de fato efetivo se você colocar em prática. Eu não quero ser o guru que vai ficar aqui dizendo o que você tem que fazer. Na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que vocês têm que absorver o que
os mentores falam, mas vocês têm que criar o próprio método de vocês, tá? Então, eu sou até meio que um coach anti-coach, porque eu não acredito nessa ideia de que você, cara, você tem que seguir a risca. Não, eu sinceramente, eu não acredito nisso, tá? Sendo bem honesto aqui com vocês, ok? Então, eu acho que vocês têm que vocês têm que olhar tudo e reter aquilo que for bom, mas dentro de um cenário onde vocês criam, tá, o próprio método de vocês. É isso que eu quero incentivá-los aqui, tá bom? Que mais, gente? Tá, então a gente vai ter essa individual. Veja, e um ponto aqui importantíssimo que eu queria conversar com vocês é que dentro do que eu considero como uma metodologia para aprovação, aqui a ideia é o mapa da aprovação. O mapa é método em alta performance para aprovação. Eu não acredito que só entregar um plano vai funcionar, porque ninguém aqui é robô. Concorda comigo? Quem aqui concorda? Dizer, Daniel, isso aí realmente eu já até tentei, não funciona. Já tentaram me entregar um plano. Cara, então aqui a gente tem que trabalhar no lado mais comportamental. Então, assim, eu trabalho em 3 dimensões. A primeira que eu quero aqui é que vocês trabalhem bem o foco. Essa turma parece estar muito bem trabalhada já, o foco. A maioria já me disse que um edital específico. Eu queria perguntar, tem alguém aqui que tenha dúvida em relação ao foco? Coloca aqui para mim, tá? Eu vou te ajudar hoje a delimitar esse foco. Segundo, a gente vai trabalhar hoje, tá, a produtividade, como organizar o seu estudo, o seu ambiente, a agenda, para você estudar melhor. E algumas técnicas, como, por exemplo, técnica Pomodoro, ou a técnica do Flow. Já ouviu falar no Flow? Não é o Flow podcast, não, tá? É o Flow, o Flow, a teoria do Mihaly, de onde vem, inclusive, o nome lá do Flow podcast, né? Você entrar em Flow. É uma coisa maravilhosa. Por exemplo, eu estou aqui, eu entrei em Flow, ou seja, eu estou 100% conectado aqui, presente. Se vocês não me desligarem, eu sou capaz de ficar com vocês até meia-noite. Eu tenho com a noção do tempo. Por isso que eu já até botei um cronômetro aqui para ir marcando esse tempinho, porque senão eu vou com vocês aqui até amanhã, gente. Se vocês forem puxando, eu não tenho hora aqui. Realmente eu entro em flow. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Sobre se tratar bem, se tratar com um atleta de alta performance. Eu acho que esse é um lema nosso. E, cara, se você tem um foco bem definido, tá? Alexandre, Felipe. E se você bota energia e tempo no processo, e eu ajudei vocês um pouquinho com isso, o meu papo aqui tá feito. Porque a metodologia, em especial, tá? E aqui eu sei que nem todos são voltados para a Petrobras, mas, cara, concurso de Petrobras é assim, ó. Cara, eu acho que em termos de metodologia, quem já passou sabe disso. Não é fácil, mas é simples. E o encurtador de caminho você consegue, em menos de um semestre, está bem competitivo para você passar. Tá? Rapidinho, gente. Desculpa. Então, você consegue chegar bem competitivo. Por quê? Porque vocês estão fazendo concurso uma área que é a formação de vocês. Tá? E não tem tanta concorrência assim. Em geral, a briga é entre você e a prova. Tá? Eu sei que às vezes o ponto de corte é alto mesmo, mas seguindo um passo a passo que a gente vai dar aqui, cara, a Sesgran-Rio, que deve ser a banca de vocês, por exemplo, no caso da Petrobras, tende a um padrão. Daniel, isso é verdade só para a Petrobras? Não, eu quero dizer para... Cadê? A Caroline, que vai fazer o TJ Bahia. Então, veja, Carol, coloca aqui no chat se você já sabe a banca que vai ser o TJ Bahia, que agora eu não lembro se já tem banca definida, ou se já tem banca contratada, enfim. Coloca aqui FGV, Lindop, FGV. Cara, aqui vai ser o contrário. Você tem que estudar português demais, todo dia estudar português. Toda semana fazer umas 3, 4 provas de português. Porque a FGV pega muito pesado, tá? Mas os princípios que eu vou ensinar aqui de estudar por prova é muito importante para você, tá certo, Carol? Estudar baseado em questão. Eu, por exemplo, tá, gente? Aí só um breve parênteses aqui para terminar essa minha apresentação. Eu vou até compartilhar aqui uma tela do mapa da aprovação. Se vocês não estão vendo ainda aqui a minha tela, né, gente? Eu estou só falando e não estou apresentando nada, né? Certo? É isso, né? Mas agora chegou? Olha aí. Agora foi. Agora foi, né? Tá o mapa da aprovação aí, 2026, do zero a posse, tá?
eu usei uma engenharia reversa para construir isso aqui, baseado não só nas minhas aprovações, como também nas aprovações das pessoas que eu ajudei a passar. E uma coisa que, assim, importante, cara, esse método funciona tanto que praticamente, veja, todos os meus amigos que estudaram lá para a Petrobras e que passaram, fizeram uma metodologia muito parecida com a que eu fiz, tá? Então, eu tive a segurança de, inclusive, passar isso para minha esposa. Minha esposa estudou para Engenharia Civil Petrobras, ela fez mais de 80%, ela não passou. Olha aí, Felipe, ela não passou. Mas, cara, a preparação dela ficou no nível tão bom que depois teve prova de técnico, ou melhor, da área de engenharia, né, civil, tanto para o UFRN como para o IFRN, e ela passou, cara. Entendeu? Então, assim, e ela não estudou para esses dois concursos, tá? E isso também tem a ver com foco, porque quando você bota o foco em um concurso e você estuda e fica bom para esse edital, você acaba ficando bom para vários outros editais. Então, a primeira coisa que eu ia dizer aqui para vocês, tá? É que, cara, vamos determinar bem o foco. Depois vamos colocar energia no processo. E depois eu vou ensinar para vocês uma metodologia de estudo. Mas se vocês utilizarem a trilha e entenderem que não é para... Não precisa ter que decorar tudo. Não precisa você conhecer tudo. O que você precisa é conhecer o que a banca cobra na sua prova, para o seu cargo. Cara, aí você vai ter um encurtador de caminhos. Isso serve para a Petrobras, mas isso também serve, tá, Carol, para você, e especialmente na banca FGV também. Tá bom? E aí, Daniel, eu tô vendo aqui que você botou que hoje você é auditor do TCU. Verdade, ó. Então, olha só. A Petrobras, em 2019, começou a vender todos os ativos dela aqui na região onde eu moro, que é a cidade da minha esposa. Então, poxa, eu fiquei desesperado, gente. Fiquei desesperado. Cara, será que a Petrobras vai ser vendida e tal? Mas ela já vendeu tudo aqui na minha região e eu tinha um apreço muito grande aqui por ela, por permanecer morando aqui. E eu pensei, cara, o que é que Daniel sabe fazer da vida? Cara, eu sei estudar, né? Eu sei desenvolver o método. E aí, o que eu estudei para a Petrobras foi tão importante, que eu peguei esse meu método, apliquei para passar no que me disseram, né, que dentro do servidorismo público era o concurso mais difícil e com uma qualidade de vida muito boa, e por ser um órgão federal eu ia poder morar onde eu quisesse. Aí eu falei, é mesmo, cara? Então, veja, aí eu fiz uma transição de carreira, e foi muito doloroso, você não tem noção. O meu sonho era aposentar engenheiro aqui dentro da minha cidade, mas a Petrobras vendeu tudo. Vendeu. E aí eu tive um ligeiro time por conta da pandemia, senão eu já teria que ter saído aqui. E acabou que eu consegui passar no concurso, estudar e passar no concurso durante ali a pandemia. Então, quando tudo voltou, né, e aí se vê que a Petrobras parou de vender e começou, graças a Deus, né, voltar a investir. O que para nós concurseiros, né, foi excelente, né? Mas o fato é que eu já tinha tomado a minha decisão, já tinha sido, inclusive, aprovado no que dizem que foi a prova mais difícil de todos os tempos do TCU, tá? E eu não sou da área, não sou formado em Direito, tive que estudar Direito, Contabilidade, tive que estudar Auditoria, Administração, Economia, mais de 20 matérias, né? E o que foi que eu usei? O que eu vou ensinar hoje para vocês aqui, tá bom? Então, você não precisa ser um gênio, tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Tá bom? Agora, primeira coisa vamos focar no que a gente pode controlar. Olha só. Eu vou perguntar aqui para vocês, tá? Isso aqui ainda é o pré, tá? É a pré-conversa. Depois a gente vai entrar nas 3 dimensões bem definidas. Vou perguntar aqui para o Felipe. Você tem controle sobre a data do seu edital, Felipe? Sobre o nível que vai vir a sua prova? Não. O nível da concorrência? Quantas questões serão anuladas? Imprevistos familiares? Zero controle. Zero. Eu vou fazer uma pergunta mais difícil, vou mandar essa aqui para todo mundo. Você tem controle se você passa no concurso ou não? Difícil essa, né? Filosófica, né? Filosófica. Eu acho que não. Quem mais acha que não? Porque se a gente tivesse, todo mundo já não teria passado? Pois é, olha aí. Assim, Alexandre, na verdade as pessoas não passam, não é porque elas não têm um controle, é porque elas não se engajam. Eu vou falar isso aqui ao final, tá bom? Elas desistem no meio do caminho, tá? Ou estão fazendo o método errado, e aí não é que elas não vão passar, mas vai demorar mais para elas passarem. Ou elas, fazendo pelo método certo, desistem antes, tá bom?
Agora, assim, a boa notícia que eu trago para vocês, e aí, Carol, se você puder botar qual é o carro que você quer, tá? Porque você botou só TJ Bahia, que a banca é FGV, mas se você puder escrever aqui o cargo, cara, seja técnico ou analista de tribunal, de 6 a 8 meses você consegue ficar competitiva para passar, estudando com intensidade com certo. Ah, Daniel, se for um pouco menos intenso, vai demorar um pouquinho mais, mas você consegue também, tá bom? Legal, Carol. Então é um conjunto aí de 8 a 10 matérias que você tem que dominar. É isso daí. Tá? Não sei se você vai dominar a tempo do seu edital. Por isso que a gente tem que focar no longo prazo. Quem concorda que concurso público é uma coisa que vai mudar a vida pro resto da vida? Todos aqui? Então, será que faz sentido você gastar um ano da sua vida estudando bem intenso? Talvez até 2, talvez até 3 anos? Eu acho que vale, gente. Eu acho que vale. Algumas pessoas, às vezes, vão ser abençoadas e vão conseguir passar em menos tempo. Mas eu acho que pensar que você vai dedicar 1 a 3 anos da sua vida para você passar em um concurso desse grande, eu acho que é um prazo razoável. Então, agora deixa eu tentar responder a pergunta que eu mesmo fiz para vocês. A gente não consegue ter o controle se a gente vai ser aprovado ou não. Isso é um exercício de humildade, sabia? É humildade, cara. A gente tem que saber que o mundo não está no nosso controle. Tá? Existe o fator aleatório e até o fator do acaso, tá? É uma certa aleatoriedade mesmo, tá? Para quem crê em Deus, eu diria que a mão de Deus é o tempo de Deus que vai botar a porta certa, no local certo, no tempo certo, tá? Mas de um jeito ou de outro, o que está no seu controle afinal? Já que você não controla se no dia você vai estar bem, se vai ter um imprevisto familiar, se o seu concorrente vai estar bem ou se vai estar mal, né? Quantas questões vão ser anuladas, etc. Cara, o que está no seu controle não é ser aprovado, mas é estar numa zona de aprovação. E o que você pode trabalhar? O que está? Quais são as suas variáveis de controle? Quantas horas você estuda? Se você dorme bem? Se você se alimenta bem? Se você tem equilíbrio emocional? Se você tem grupo de estudo? Se você comprou um bom material? Se você tem um método para estudo, para revisar e para resolver questão? Isso tudo eu quero ajudar vocês aqui, tá bom? Então você não controla a sua aprovação, o que você controla é a sua preparação, tá bom? Lá no final eu vou retomar essa ideia aqui, tá? Com vocês. E aí, já que eu falei que eu trabalho em 3 dimensões, vamos trabalhar aqui a primeira? Vamos definir bem aqui o foco, tá bom? Peraí, gente. Olha só. Primeira dimensão, primeiro pilar, é o foco, tá? E tem 3 armadilhas aqui no meio do caminho. 3. Quem não delimita bem o foco, cara, não tem como passar. Só se for um gênio, ou Deus quiser abençoar igual alguém que joga na Mega Sena e beleza, tem um cara que é sorteado. Mas assim, a chance é um ridículo. Eu acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena. Assim, se você for falar estatisticamente, né? É, é, é mais fácil você ganhar na Mega que você passar num concurso sem estar realmente focado. Veja, a primeira armadilha é começar sem ter um foco. Pelo que eu estou percebendo aqui, aí eu queria que vocês dissessem. Escreve aqui no chat para mim. Alguém aqui não tem um foco bem definido, porque eu quero te ajudar. Essa é a última chance de você falar isso. Se você tem ou não tem um foco bem definido. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Ninguém? Se ninguém, é excelente. Mas se tiver alguém, Carol, legal. Escreva aí quais são os pontos, se você quiser falar, também pode ficar à vontade, mas quais são os seus pontos de dúvida na hora de definir o foco. Eu não sei se foi você que eu falei lá no Zap, que eu acho que eu até mandei o áudio, não sei se foi você, mas tinha uma aluna que estava pensando em técnicos de tribunal e que estava em dúvida, não sabia se isso era um bom cargo. Não lembro se foi você, Carol. Não, Eu cheguei professor, a não fui eu, conversar. não. Minha Tá questão, bom. estou voltando aos estudos agora, e aí minha cunhada estava falando que ia fazer de técnico, eu falei, não, vou fazer esse de técnico, mas eu quero algo na área administrativa e que fosse na Bahia, pelo menos. Lindo. Você me deu ouro para eu trabalhar. Se eu sou um ourives, olha só, se eu sou um ourives aqui, você me deu ouro. Você me deu duas premissas aí, ó. Gente, primeira coisa, vocês acham que a gente define o foco? Vai para caramba, vai para todo mundo. Do curto para o longo ou do longo para o curto prazo?
Do longo para o curto. Do longo para o curto. Exatamente. A pergunta é, qual é o concurso, Carol, que resolve a sua vida? Que se você passar hoje, ou daqui a um ano, ou daqui a 2, daqui a 3, você aposenta a caneta preta do concurseiro, da concurseira. Essa é a pergunta. Ah, Daniel, mas veja, talvez eu tô com um foco de curto prazo. Ok. Então, eu sei que tem gente, normalmente, quem pensa em técnico da Petrobras, pensa em passar como técnico para depois passar como engenheiro. É o normal, tá, gente? A menos que você passe, você pegue uma vaga de embarque, por exemplo, ou por algum motivo você não tem interesse em fazer engenharia. Você quer ficar como técnico. Cara, eu tenho amigos técnicos que viraram gerentes de ativo da Petrobras, né, que era chefe do meu chefe, e que esse pessoal, cara, ganhava tão bem, ficou tão bem de vida, né, que não faz sentido nenhum ele regredir para começar a carreira de engenheiro do zero, tá? Então, de novo, não é que você precise, mas veja, em geral as pessoas têm um concurso, cara, que, pô, entre técnico e engenheiro, se eu te desse essa oportunidade, te dar um método que daqui a um ano você passou, daqui a 2 anos você passou, qual dos dois você ia preferir? Carol, no seu caso, técnico ou analista, tá? Então, primeira resposta é, qual é o cargo final? Não, Qual é o claro que melhor cargo para você? Se hoje eu ainda sou não resolve, fala aí, fala aí. Fala aí que eu hoje eu quero sou ouvir. auxiliar administrativa efetiva do município que eu moro. Eu gostaria, no caso, um analista, uma coisa melhor do que o que eu já tenho. Cara, tá vendo que eu já te ajudei? E sabe o que, é que eu vou te dizer mais? Quem pode o mais, pode o menos. Sabe qual foi a minha sensação quando eu fiz a prova de técnico da Petrobras? Cara, eu saí da prova, veja, eu já dava aula de matérias técnicas, tá? Eu era monitor, eu era um cara muito esforçado. E eu saí da prova, apesar que eu não tinha o técnico, mas eu já tinha uma bagagem muito boa, e estava para terminar esse curso técnico, e estava já do meio para o final da engenharia, eu saí da prova dizendo, cara, essa prova aqui não foi para quem só tem nível médio. Essa prova foi para quem é engenheiro e fez o curso de técnico. Entendeu? Eu saí com essa sensação. Prova difícil, cara. Prova técnica, assim, densa. Mesma coisa eu te digo para técnico. Se engana quem acha que, vou fazer para técnico de tribunal e vai ser uma prova fácil. Não vai. Cara, é só pegar a prova de técnico do TCU, técnico de TJ, técnico de TRT, tá bom? Mas, em geral, então, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, quem estuda para analista de TJ vai passar para técnico de TJ e, normalmente, o edital ou vai ser em editais diferentes, ou vai ser o mesmo edital, mas provas em datas diferentes, Carol. Tá bom? E aí, eu vou responder aqui, gente, a Carol, mas assim, individualmente eu vou tratar com vocês no individual, se alguém tiver esse tipo de dúvida ainda. Então, você coloca um foco de longo prazo e depois ajuda a delimitar um curto. E aí você pega esses fatores. Ela colocou também que ela quer morar na Bahia. Então, veja, eu colocaria que a justiça para você é muito boa. Não apenas TJ, que é a justiça estadual, mas ficar de olho em concursos de TRTs em geral, de TREs ou TSE unificado, por exemplo, tá? E eu definiria a minha área como a área de analista administrativo. Porque se de repente abrir um CNU da vida, você faz. Se abrir, por exemplo, dentro da área administrativa da Petrobras, você de repente faz também, tá? Tem técnico de administração e controle, que é o TAC, dentro da Petrobras, você poderia fazer, Carol, tá? Normalmente as pessoas que passam são as pessoas que são formadas em administração, em direito, tá? E até onde eu sei, há uma necessidadezinha na Bahia. A Petrobras é um setor muito forte no Sudeste, isso historicamente, assim, já não é de hoje, desde 2013 está tendo esse movimento de concentrar, no 2012, na verdade, tá? Mas a necessidade no Nordeste existe e as pessoas se aposentaram, né? Então tem que ser reposto, né? O pessoal, enfim. Mas assim, se você se prepara por mais, você vai poder o menos, tá? Então, olha só, quais são as 3 armadilhas que você vai fugir quando você define o longo e depois coloca no curto prazo. A primeira é não trabalhar sem edital. Um concurseiro sem edital é alguém que não sabe nem para onde é que está indo, tá? É alguém que entrou no táxi, o táxi perguntou, e aí, para onde você quer ir? Não sei. Qualquer destino serve. Como assim? Não, você tem que saber o destino que você quer, tá? Se você definir, é assim, ó,
Problema definido, 50% resolvido. Já ouviu falar nisso? Cara, isso é muito verdade. Se você definiu o que você quer, 50% resolveu. Então, não dá para estudar para concurso meio que self-service. Eu não sei se vou fazer engenharia de petróleo ou engenharia elétrica. Eu acho que vou estudar um pouquinho de reservatório de petróleo e um pouquinho de máquinas elétricas. Você não vai passar em nenhum dos dois, esquece. Tá? Então, gaste o tempo que for para definir. Como está todo mundo aqui bem definido, beleza. Então, vamos supor que ninguém aqui caiu na primeira casca de banana. Tem uma segunda casca de banana. Que é, olha só, tentar conciliar editais. Olha uma frasinha que está escrita aqui, ó. Nós não conciliamos editais. Dá para fazer até uma música. Nós conciliamos, sabe o quê? Oportunidade. Cara, é o que aconteceu, por exemplo, com a minha esposa. Ela estudou para a Petrobras e passou em outros 2 concursos da mesma área. Só na inércia do que ela tinha acumulado, não só de conhecimento, mas de habilidade de fazer prova. Tá bom, gente? Beleza? Isso é muito importante. Então, já veio gente para mim, pô, Daniel, eu não sei se eu faço Petrobras ou se eu faço perito da engenharia mecânica lá da... Cara, foque em um. Vai nesse um até passar a prova da Petrobras. Tá bom? Depois da prova, enquanto você espera ser nomeado, né? Aí você faz outros. Legal? Pensa assim. Ainda tem uma terceira armadilha, uma terceira inimiga do foco, uma terceira casca de banana, que é ficar mudando para um lado e para o outro, né? Sem ter uma consistência. Cara, isso é uma armadilha severa. Porque assim, ó, você está numa pegada, por exemplo, você está estudando para a Petrobras, passou a prova da Petrobras, você chaveia para estudar para o INSS. Cara, o que é que tem a ver? Cara, vem. Se você botou na cabeça que foi muito mal na prova da Petrobras e que tirando a Petrobras você não quer área técnica, eu fico até calado. Mas o que é o natural? É que você aproveite a Petrobras para fazer prova da Transpetro, que já aparentemente está em vistas aí de sair um novo edital, começou a ser movimentado, né? Concursos para a ANP, a ANM, a ANEEL, as agências reguladoras, né? Caixa Econômica Federal, que faz concurso para engenharia, concurso de perito, tá? É o normal, é o normal. Mas, assim, pode migrar? Pode, mas você tem que entender que cada migração é como se estivesse começando do zero. E o concurseiro que vai, cara, hoje é Petrobras, amanhã é Banco do Brasil, aí depois é INSS, depois está estudando pro TJ, não, aí depois ele está indo para um concurso de prefeitura. Essa é a fórmula do fracasso. Legal? Então, essa é a terceira armadilha. Então, foca em um que tem uma mágica, gente, ó. Quem foca em um edital de longo prazo vai passar em 2, em 3, em 4 concursos. Se você quer focar ao mesmo tempo, ou mudar de um lado para o outro, em 1, 2, 3, 4 provas, sabe qual é o resultado disso? Você vai ficar com 0, ó, 0 aprovação. Eu não conheço ninguém que ficou sambando para um lado e para o outro, ou tentando conciliar 2 editais que tenha passado. Eu não conheço. Se você conhecer, me apresenta, né, esse ser humano, que quero gravar uma entrevista com ele. Porque ele é de Marte, ele é de outro planeta. Tá bom? Gente, eu acho que em relação ao foco está bem definido aqui, concorda? Então, veja, é o que eu falo que é o código do FCC. Foco, clareza e compromisso. É o FCC do concurseiro, né? E tem uma tarefa que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro é que vocês escrevam qual é o seu destino final de longo prazo e qual é o seu destino de curto prazo. Tenha isso por escrito. Além de ter por escrito... Daniel, o que é curto prazo? Gente, e vocês que são da Petrobras, quero dar uma notícia, que é ao mesmo tempo boa, mas ela tem que acender um alerta aqui para vocês, tá? O longo prazo de vocês já está no curto prazo. A prova da Petrobras pode até não ser esse ano, mas assim, eu não apostaria nisso. Eu apostaria como se fosse fazer prova no máximo daqui, dentro aí do horizonte aí, sei lá, de 6 meses. Sendo que, se ela fizer prova daqui a 6 meses, ela não vai poder chamar esse ano, né? Ela pode fazer concurso, mas não é permitido haver nomeações nos últimos 180 dias do mandato. Tá? Então, se a Petrobras estiver com muita pressa, é o primeiro semestre, e ela tem que chamar até final de junho, até dia 2 ou 3 de julho. Ó. Tá? Porque também tem aquela questão de 3 meses antes da eleição que não pode, tá? Então tem umas regrinhas aí, tá? Mas eu aposto, se eu puder, veja, como não saiu em março, que era o esperado, eu não tenho informação tão clara, mas é que esse edital ele deve sair com um horizonte aí, talvez de uns 6 meses, não sei, a gente não tem como cravar, tá, gente? Assim, a verdade é essa, não tem como cravar. Faça-se a prova e só nomeie próximo ano, tá bom? A minha perspectiva é essa, tá?
Então, definido o longo e o curto prazo, e o curto prazo para mim é menos de 6 meses, tá? Menos de um ano eu já considero curto prazo, tá, Carol? Então, olha aí. Cara, eu quero passar como analista do TJ, coloca isso como longo prazo. Mas aí, de repente, você vai vendo, por exemplo, quais os concursos da área administrativa que eu posso fazer, tá bom? E aí, esteja com o leque bem aberto, tá? Abre o leque bem aberto, você fecha o leque para definir um foco, mas para aproveitar as oportunidades, você abre o leque novamente. Então, assim, abre o leque para pensar, depois fecha o leque para definir. Aí depois abre o leque para aproveitar as oportunidades, e depois fecha o leque novamente das opções, só aquilo que faz sentido. Você só pega um curto prazo que tem a ver com longo. E para mim, curto prazo é tudo com menos de um ano, é curto prazo. Tá bom? No mundo dos concursos é isso. Então, assim, aí definindo qual é o seu longo, qual é o seu curto prazo, que é essa tarefa de casa que eu tenho para deixar para vocês aqui, eu quero fazer outro exercício, que você coloque o que é que você está buscando. Ei, pessoal, o que é que você está buscando na Petrobras? É um salário alto, é uma estabilidade, é seu... Cara, eu te falar, quando você passa na Petrobras, você leva a Petrobras como um sobrenome. Eu me tornei Daniel da Petrobras, cara. E até hoje a galera lembra de mim, Daniel da Petrobras, tá? Assim, na minha cidade aqui, então, assim, o pessoal da Petrobras é muito respeitado. Tipo assim, pô, cara, não, peraí, o cara é da Petrobras, né? Até os grandes empresários, não, esse cara que é engenheiro da Petrobras, o cara me chamava porque ele queria me ouvir, entendeu? Assim, o pessoal tinha um respeito, nossa, assim, muito alto, tá? É viagem, enfim, é o que? As PLRs, é produzir energia, é desenvolver o país, é o quê? E o que é que você está fugindo? Pô, quero fugir do meu chefe chato, quero fugir de não ter férias, tem 10 anos que eu trabalho, Daniel, só como terceirizado, ou na iniciativa privada, e fica mudando de empresa em empresa, não tenho férias, não tenho um plano de carreira, enfim. O que é que você está fugindo? Escreva pelo menos 5 pontos bons que você busca, 5 pontos ruins que você está fugindo. Cara, no momento de crise, no momento que você não... Cara, eu não tenho certeza se vale a pena eu estar no sábado à tarde, fazendo uma prova da Petrobras para eu estudar. Você olha para esse quadrinho, cara. Pô, não, você já decidiu na hora voltar a estudar. Cara, isso aqui é muito forte. Eu tive esse quadro para passar nos 2 concursos da Petrobras. Eu queria casar. Eu queria ser independente financeiramente, tá? E a Petrobras, ela me deu isso. Meu curso de técnico, eu já noivei, eu já iria casar. Eu adiei o meu casamento, que eu passei no outro concurso. Aí eu fui ser engenheiro, aí eu fui pro Rio, passei um ano fazendo curso lá de formação. E quando eu voltei, eu já voltei para casar e fui morar em Santos, Alessandro. Então, assim, a Petrobras, cara, ela mudou a minha vida, assim. Ela moldou, eu diria que não só mudou, ela moldou a minha vida, entendeu? Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá? Fui para fora do país, fui para os Estados Unidos fazer teste em fábrica, lá no estado de Nova York, na fronteira com o Canadá. Eu, com 25 anos, eu estava viajando para outro país pela Petrobras. Cara, isso, sabe, mudou a vida. Talvez eu tivesse ficado em Santos, viu, Alexandre? Eu teria ido para Santos, tá? Ou, perdão, de Santos eu teria ido para a China. Então, os meus amigos que ficaram lá, a maioria deles foram para a China, acompanharam obra na China, tiveram experiência de morar na China, 1 ano ou 2, aí voltaram embarcados, né? E estão hoje muito bem, tá? Cara, então, hoje eu moro, tá, Alexandre? Eu comecei na Petrobras, eu voltei para Mossoró, tá? Aqui é muito forte a Petrobras, que já foi o maior polo de produção terrestre, e ainda hoje ela está ali em primeiro e segundo, tá? Que já brigou com o Espírito Santo. Hoje quem está mantendo a produção um pouco mais alta acaba sendo o Urucu. A Bahia caiu muito, Sergipe está voltando, mas não é por conta da produção terrestre, né? É por conta das águas profundas, né? SEAP, né? Cara, mas aí é um outro papo a gente conversar aí de petróleo, que esse mapa tá todo aqui na minha mente, tá? Inclusive, tá lá, assim, Alexandre, quando eu fui para a CGU e depois para o TCU, eu fui auditar o quê? Energia e petróleo, tá? Então, eu fui conversar com os gerentes executivos, diretores da Petrobras, com o plano de carteira da Petrobras, né? E entender as decisões, e, enfim, prestar quase como uma consultoria, assim, externa, né? Para a Petrobras. Ok. Então, façam isso, tá, gente? É a tarefa, as 2 tarefas, definir o longo e o curto, e depois escrever os motivos aqui de prazer e de dor, tá? Fica no Rio Grande do Norte, tá, Alexandre? E quanto à sua outra pergunta, o seu longo é igual ao curto? Com certeza. Tá, gente? Aí a gente vai entrar no segundo pilar, que tá até desenhadozinho. Deixa eu ver nesse foguetezinho que eu tentei desenhar aqui miseravelmente, né? Dá para ver que eu não tenho vocação para ser
para ser arquiteto, nem para desenhar, né? Engenheiro, ele eletricista trabalha com números complexos, né? Então é só coisa imaginária, a gente não tem que desenhar nada, né? A gente desenhar bonita para engenharia civil e mecânica, né? E alguns engenheiros de processo químico que faz um... Engenheiro eletricista não é para desenhar, tá? Cara, então assim, tem momentos diferentes, tá? Mas a curva de vocês pode seguir algo mais assim. Se demorar para vocês passarem, vai seguir assim. Mas quem quer passar agora, talvez, nem vai ter essa fase aqui do meio, um ritmo mais sustentável, sabe? Mais equilibrado. Talvez você não passe tanto por isso, tá? Qual o principal recado agora desse segundo pilar? Quero deixar para vocês. Cara, é que você tem que ligar o botão dos 200%. Tem que ligar o modo faca da caveira em 2 momentos. Não existe papinho de equilíbrio para passar em concurso. Aí eu quero ter vida equilibrada, quero levar o meu pet para passear, fazer hidromassagem, quero escrever um livro, fazer meditação e yoga todos os dias às 5 horas da manhã, sabe? Cara, velho, você não vai passar. Quero aprender a falar chinês, quero aprender a falar coreano, quero curtir todos os doramas. Velho, você não vai passar, velho. Você não vai passar. Tem que ter um hobby? Tem que se dar um prazer, eu diria não só semanal, mas diariamente? Sim, mas você tem que dosar muito bem esse tempo. Você tem que usar, nessas 2 fases do pico aqui, tem 2 momentos que você tem que ligar esse botão, sabe, dos 200%. Um é no lançamento do foguete. Por quê, cara? Quem está começando a estudar, e aí, Carol, serve muito para você, tá? Pô, vou voltar a estudar. Cara, esquece um pouco o equilíbrio. Foca nesse processo, faz uma imersão, porque criar hábito dá trabalho. Quem aqui está sem estudar há muito tempo? Pois é, já tem muito. Cara, você tem que botar energia no processo. Às vezes você vai ter que tentar colocar na sua agenda, tá? 30 horas bruta, dedicadas a sentar e estudar, sendo que você, na verdade, como você está sem hábito, você só vai conseguir estudar umas 10 horas. Doideira, né? Mas é isso. Isso aqui é normal. Porque você está reaprendendo a sentar e estudar, tá, Alexandre? Então, assim, não é que isso é desejável, não, tá? Se você tiver 30, estudar 29, tá ótimo. Descontou só 5 minutos ali para ir no banheiro, voltou, bebeu água, cara, é excelente. Mas não é isso que a gente observa. Gradativamente, você vai começar a perceber que, às vezes, aí você vai diminuir a carga horária, mas líquido, você vai estar estudando mais, ó. Então, às vezes, ou seja, você vai começar a encurtar um pouco a distância entre o que você planeja e o que você consegue fazer. Tá? Então, e aí, eu vou dar umas dicas aqui para isso, tá? Mas veja, aqui você tem que vencer a inércia. É o lançamento do foguete, é o sprint inicial, tá bom? Você vai usar o poder do foco e da alavancagem. Fica tranquilo. Depois você equilibra a sua vida novamente. Depois, são fases e fases. Para quem quer passar em concurso, cara, é igual subir uma ladeira, tá? Se você quiser subir sem suar em nenhum momento, cara, você vai passar meia hora para subir a ladeira. Mas se você se dedicar, não, eu vou subir aqui, cara. Não, você vai suar. Não, Daniel, eu quero subir rápido, cara. Eu vou pegar aqui uma bicicleta, eu vou pedalar o máximo, eu vou chegar lá, eu quero subir lá em cima em 10 minutos. Beleza, então você vai suar mais, vai se desgastar mais, o coração vai bater mais forte, vai ter uma pressão maior, mas aquilo é uma fase, entendeu? Então não se desesperem. Eu estou estudando, estou gastando muito tempo, eu estou deixando de sair com os meus amigos. Cara, é uma fase. Tudo bem? Então, é igual aquela metáfora, né? Que para chegar na Terra Prometida, você tem que passar por um deserto antes. Tudo bem, cara, é um deserto, é uma fase. Para você terminar um concurso, para você terminar um curso universitário, tem que ralar muito, não tem? Pois é, aqui é a mesma coisa. A diferença é que você termina o seu curso universitário para ser só mais um desempregado, com o diploma na sua mão. E aqui você pode ser uma coisa que vai mudar a vida drasticamente. Então, aí você pensa, o que é que o concurso vai mudar na minha vida? Faz sentido eu desprender tanta força? Vale. Então, veja, quem está decidido vai arranjar tempo, vai arranjar energia, vai vir força dessa clareza mental do que você realmente quer
e você vai vencer essa primeira fase. Vencida essa primeira fase, se o seu edital, e aí, olha só, o edital da Petrobras vai sair? Não sei, né? Aí eu pergunto, cara, será que é sustentável esse modo faca na caveira, 40 horas por semana, dá 200% de si, tô delegando as coisas, tô tirando férias? Faz sentido? Ficar sem sair muito com os amigos? Sim, por um período muito longo? No meu entender, eu já vi isso acontecer. Gente que tentou manter um pico muito alto de energia durante 6 meses, 8 meses, um ano, e todas as pessoas que eu vi desse jeito, elas acabaram sucumbindo ou entraram em burnout, tá? Duração dessa fase 1, Pedro, é muito individual. Eu diria, veja, pelos que os estudos mostram, tá? Pelo menos 6 semanas. 6 vezes 7, 42. 42 dias seria o mínimo. De onde você está tirando esse número mais, Daniel? Normalmente são 3 semanas para você começar um novo hábito e mais umas 3 semanas para você se adaptar e ficar confortável com esse novo hábito. Tá? Então, 6 semanas, 40 dias é um período mínimo, tá, Pedro? Mas pode durar 2. Eu me prepararia de 2 a 4 meses, tá? Essa fase imersiva. Por exemplo, quem aqui tiver 2 períodos de férias e tá muito patinando no começo, cara, avalia tirar férias para você começar. Tô falando sério, tá? Seríssimo. Rasgar umas férias para você aproveitar. Cara, eu tive isso da minha mãe. Olha só. Minha mãe era concurseira também. E eu lembro que ela tinha ainda licença prêmio, numa época que isso ainda existia, né? Ela era professora lá do Maranhão e depois apareceu um concurso federal para ela fazer. Cara, ela tirou férias, mais licença prêmio, mais as férias do outro ano. Ela passou 6 meses, praticamente, em casa estudando para uma prova. E ela passou em primeiro lugar, tá? Então, vê, é algo que eu diria para você avaliar, tá? Beleza? Mas, pergunta, o edital saiu? Porque, cara, se o edital não saiu, você não pode também queimar, assim, tentar manter esse 200%, porque isso aí é fora da sua zona de equilíbrio. Você vai sair da sua zona de conforto, você vai chegar num novo conforto, mas aí você tem que entrar no ritmo sustentável. Vamos supor, gente, que esse edital da Petrobras não saia daqui para junho, julho. Cara, então, assim, eu acho que daqui para junho, dá para vocês rodarem a trilha 2 estratégia inteira, por exemplo. E, Carol, você que é concurso de TJ, algo parecido também, tá bom? Algo parecido. Dá para fazer um sprint aí de uns 4 a 6 meses e depois, cara, não saiu o edital. Então, assim, não é que você vai parar de estudar ou frear. Não, mas você vai começar a perceber os sinais que a vida está te dando que você precisa resolver. Às vezes é uma consulta médica que você... Cara, assim, essa fase aqui de intensidade, tanto na imersão como no pós-edital, né? Quando o edital saiu, gente, é ligar o foco na caveira total. Faca na caveira total, né? É porque você vai ter 2, 3 meses ali no máximo entre o edital e a sua prova. O tempo maior que eu já vi entre edital e prova, assim, são 4 meses. Eu não aposto nisso, eu aposto, especialmente pensando em Petrobras ali, entre 2 a 3 meses, é o que era típico por padrão da CES Gran Rio, tá? Às vezes até menos. 2 meses, 2 meses e meio, tá bom? Então, é um período que, cara, você não vai ficar marcando consulta médica eletiva, não vai marcar branqueamento dental, não vai ficar levando PET para fazer hidromassagem. Você vai delegar o que você puder. Você vai postergar o que você puder. Você vai tirar férias, entendeu? Você vai empurrar algumas coisas com a barriga para que sobre tempo e energia para o que realmente importa nesse período. Mas aí, cara, realmente, se você estiver fora de edital, num pré-edital, se você já implantou o hábito de estudar, Pedro, cara, é interessante que você entre no ritmo sustentável para manter a constância e evitar o burnout. Depois que você já pegou o tranco, manter 2 ou 3 horinhas por dia, às vezes é mais importante do que você entrar no modo da loucura, tá? E quando o edital sair, você já está esgotado. Quando o edital sair, gente, vocês têm que pensar nisso. Eu tenho que estar o melhor preparado possível para lançar o foguete novamente, ó. Aumentar. Beleza? De preferência que a sua prova seja mais ou menos aqui, ó. De preferência que a sua prova seja mais ou menos... Você está no pico.
seu pico emocional, pico de performance. Legal? É isso. Tá? Então, Daniel, quais são as tarefas que você quer passar aqui para a gente, tá? Ah, tá, gente, antes disso, isso aqui é muito importante. Eu vou até consertar aqui ao vivo esse slide aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não, deixa quieto. Eu ia baixar, mas deixa quieto. Olha só. Aqui eu coloquei como se fosse um loop, né? Mas na verdade isso aqui é um triângulo. É o triângulo do hábito. Tá? Isso lá no material que eu estou preparando foi isso daqui. Olha só. Existe algo que é mais importante do que a disciplina no que se refere a estudo? Esse desenhozinho, né, já está respondendo a minha pergunta. Era para ter perguntado isso antes de mostrar, né? Existe, tá, gente? Olha só, existem 3 níveis aqui. O primeiro é o nível do entusiasmo. Eu queria perguntar, quem aí está entusiasmado para passar no próximo edital, na próxima prova? Coloca eu aí, mãozinha aí para cima, deixa eu saber como é que vocês estão. Valeu, Gustavo. Valeu, Davi. Valeu, Pedro. Cara, eu quero... Veja, Pedro, não tem problema você estar nesse 1, não. Eu quero que vocês estejam nesse 1. Ó, pronto, Alexandre. Eu estava vendo, né? Tanto pelos seus comentários, a gente conversou no Zap, né? Legal, Carol. Também estou percebendo. Legal, Lúcio. Cara, isso aqui é fogo. Isso aqui é um fogo. Entusiasmo significa, né, na origem grega, ter o ânimo dos deuses dentro de você, né? É como se tivesse o ânimo de Deus dentro de você. Você fica animado. Você fica, cara, eu quero energia, eu quero passar. Isso é muito importante. Legal, Renato. Isso aí, cara, já determinei, eu vou passar. A ideia é que vocês aproveitem ao máximo esse entusiasmo para meter essa faca na caveira aqui, tá? Só que a ideia é o quê? Cara, vai chegar uma hora que esse entusiasmo ele vai diminuir, até mesmo porque o entusiasmo ele é cíclico, tá? Não só aqui no ritmo sustentável, né? Que a hora tá mais em cima, a hora você tá mais embaixo. Mas aqui também nessa fase da imersão, né? Você vai lá em cima, depois você vai dando uma diminuída. Às vezes dá outro pico, aí diminui. Mas tem uma hora que em dias maus ou em momentos de cansaço, o que vai fazer mais sentido é a disciplina. O que é a disciplina? É quando você faz mesmo sem vontade. Gente, eu tô vendo que vocês estão desligando a câmera, liga aí. Eu preciso olhar a carinha de vocês para eu sentir que tá todo mundo vivo aqui com ele. Tá? Bora lá. Então, veja. Fazer mesmo sem vontade é a disciplina. A disciplina é boa, gente. É um passo além do entusiasmo. O dia que sem a disciplina, você não vai criar o terceiro nível, que é mais importante. E o nível mais importante tem. É o nível do hábito. Tá? Então, deixa eu desenhar isso aqui. Tá? Deixa eu ver se dá certo, se vai ficar legal. Ó. Hábito. Bota aqui o terceiro nível aqui. Tá? Esse é o nível que a gente quer chegar. O nível do hábito. Porque o hábito é igual... Vem cá, alguém aqui se pergunta se vai escovar o dente hoje? Ou se você simplesmente escova o dente? Você se pergunta se você vai tomar banho? Você se pergunta se você vai almoçar? Não, né? Mas você já sabe. Assim, não sei se você já percebeu, se você soube, você sabe, enfim. Tem pessoas que não almoçam. Inclusive, tem gente no mundo que não escova o dente, é certo? A gente no mundo tem povos que tem esse hábito de escovar o dente. Né? Pega lá um galho de árvore, né? Eles até escova, mas não é desse jeito como a gente chama aqui, né? Tá? Então, veja, tem muita coisa que você faz que é o hábito. E o hábito, ele te leva mais longe. Porque, veja, o entusiasmo te faz começar. A disciplina te leva até a esquina. Te anda a primeira milha, o primeiro quilômetro. Mas o que te vai fazer completar essa jornada, cara, que é mais do que uma maratona, como se fosse uma prova de um Ironman, vocês estão querendo passar aqui. Vão passar dias estudando, né? São vários dias, é uma maratona, vai. Cara, é o hábito. Então você tem que pegar o entusiasmo e a disciplina, mas a disciplina também ela gera desgaste. Você tem que transformar a alta performance num hábito, onde você não se pergunta mais se você vai estudar. Você vai achar estranho o dia que você não estudar. É igual aquele cara que é viciado em academia.
Pô, se ele não for, ele fica se coçando, fica louco, não é verdade? E aí, a ideia do hábito triangular, ela funciona assim, ó. Deixa eu botar aqui a mesinha digitalizadora rapidinho, gente. Para eu poder desenhar aqui no nosso quadro. Pelo tablet. Rapidinho. Área de trabalho. Eu acho que isso daqui para isso. Legal. Já foi agora. Olha só, gente. No hábito triangular, você vai ter assim, sempre ter um gatilho. Por exemplo, cara, vai dando meio-dia, você tem vontade de comer, não tem? Todo mundo aqui tem um horário. Até aquela pessoa que é ruim de rotina, na verdade, ela tem uma rotina. Só que a rotina dela é meio que bagunçada. Então, o gatilho te leva a uma rotina. O que é a rotina? É uma sequência automática de hábitos. E logo em seguida você tem uma recompensa. O que é a recompensa? É você almoçar, é você se sentir saciado. Então, aqui pro estudo, cara, tenta definir gatilhos ao longo do seu dia. Então, pode ser o horário do despertador, pode ser, não, Daniel, eu vou acordar, vou tomar um café preto e depois eu vou estudar. Cara, às vezes até o estudo vai ter que começar a ter cheiro de café. Entendeu? Você vai tomar o cafezinho de manhã, você já vai estudar. Ou então, cara, não, é o seguinte, Daniel, eu tenho que chegar cedo no meu trabalho. Mas lá no meu trabalho, na hora do almoço, eu vou almoçar rapidão e vou almoçar em 10 minutos e depois vou passar 50 minutos estudando. Vai ser o meu primeiro pedido de estudo ali no dia. Cara, então beleza, você vai ter um gatilho, que vai ser um horário de almoço, aí você almoça, depois você estuda, depois você vai ter a recompensa, que é aquele estudo cumprido ali no dia, e você vai ficando feliz. Então isso aqui é a premissa lá do poder do hábito, que é esse livrinho aqui, ó, do Charles Duhigg. Você tem que entrar nisso. Você tem que entrar nisso. E ao longo do seu dia, você vai criando hábitos triangulares, tá, gente? Então, crie gatilhos que automatizem uma rotina e aí você vai ter uma recompensa. Qual é a ideia? Olha só, Pedro. Quando você começa um hábito, o gasto energético chega a ser, 10 vezes maior. Vou botar aqui, ó. Como se fosse mais ou menos isso, ó. Você gasta, 15 quilojoules de energia cerebral, por exemplo, para você cumprir um determinado hábito novo. À medida que aquilo ali se torna algo corriqueiro, esse gasto energético diminui para 1,5 kJ, tá? Eu não sei se é nessa grandeza, se isso aqui é por ar, mas assim, isso aqui eu peguei de uma mentoria que eu fiz com um cara que tem uma graduação em neurociência explicando sobre a natureza do hábito, tá? Tem uma neurociência aqui envolvida nisso, tá? Ou seja, quanto mais você repete isso, é como se fosse uma trilha. Você tem um mato lá na selva. Quanto mais você anda numa trilha, vai ficando uma clareira ali, não vai? E vai se tornando cada vez mais fácil você percorrer a mesma trilha, não é? Até que você vai ter um caminho ali, não é verdade? Então, a ideia é essa. Quanto mais você executa, mais fácil vai ser para você executar. E aí, né, eu vou dar 2 premissas e 2 tarefas aqui para vocês, tá, gente? Primeiro eu vou dar 2 premissas, e depois eu vou dizer as 2 tarefas. A primeira premissa se trate com um atleta de elite. Isso vai ajudar demais você a entender e tomar as decisões. Gente, um atleta de elite dorme bem? Sim ou não? Ele se alimenta bem? Ele faz exercício físico pensando na modalidade esportiva? Então, cara, o melhor descanso para a mente é exercício físico de alta intensidade. Só que qual é o melhor horário para você fazer o exercício? É quando você rende bem? Não, é quando você não estudaria, você já está cansado. Aí você faz um exercício, toma um banho, você volta ali, você consegue estudar. Será que um atleta de elite ele toma uma suplementação? Então não é só de café preto que vive à disposição do concurseiro, não, tá? Vai no médico, faz uns exames, vê se tem alguma suplementação que você pode pegar, tá? Por exemplo, o uso de ômega 3 ajuda demais, especialmente quando tem DHA. O EPA ajuda mais o coração, o DHA é mais para o cérebro, tá? A coenzima Q10 é muito boa. Triglicerídeos de cadeia média, que é a principal fonte, né? É o óleo de coco, tá? Tem ácido cáprico, capróico, caprílico, tá? Que são ácidos graxos de cadeia média. Cara, que é o melhor alimento para o cérebro. O melhor alimento para o cérebro não é açúcar. Açúcar inflama a nossa mente, tá?
tá? Ela tem energia rápida, por outro lado ela inflama, né? Tem gente, tá, gente? Não é tão comum, que faz até dieta cetogênica. Cara, o cara que faz a dieta cetogênica, o cérebro dele vira uma máquina, tá? Então não vai tomar essas paradas, esses remédios estranhos, não. Se você toma, porque você foi para o psiquiatra, você precisa, TDAH da vida, tudo bem. Mas, cara, eu não aconselho. Eu tenho vários alunos, inclusive, precisam, mas que tomaram e se deram mal, tá? Porque tem os efeitos colaterais, tá? Então, mesmo que você precise, se você não toma, não pense que vai tomar e vai facilitar o seu estudo, não. Eu tenho vários alunos que tomaram, eu já tenho receita mesmo, eu vou tomar. Cuidado. É melhor você partir para um sono bom, exercício físico, alimentação, suplementação, tá? Beber bastante água, dormir bem, cara. Cara, é sensacional. Durma bem. Durma 7 horas por dia. Durma bem. Tipo, a gente vai terminar aqui, gente. Bora dormir. Bora dormir, pô. Tá bom? E vá no médico se você puder. Tá bom? A outra premissa é, cara, estude no seu melhor horário. Tá? E aí, você tem que organizar a sua agenda. Então, se o seu melhor horário é pela manhã, coloca o estudo pela manhã. Se o seu melhor horário é pela tarde, bota tarde. Se o seu melhor horário for à noite, cuidado para não dormir tarde. Demais. Mas, bora para estudar à noite, cara. Eu, por exemplo, durante boa fase da minha vida, eu fui bem noturno. Hoje eu sou menos. Eu sou bem menos noturno. Meu melhor horário é pela manhã. O final da manhã, para mim, eu tô uma máquina. Eu não quero parar para almoçar. Eu tenho que puxar o freio de mão quando tá entre 11h30 e 1h da tarde. Eu tô uma máquina. Pois é, Renato. Cara, quem aqui tem alguém... Vamos lá. Tem algumas pessoas que talvez sejam mais novas, mas quem aqui já tem perto dos 30 ou mais? Coloca eu aí. Pois é. Eu vou dar uma notícia, tá? Você não tem mais 18 anos. Você não tem mais 18 anos. Com 18 anos, você vai para a fase, cara, no o outro dia você fica mal um dia. Depois de uma certa idade, cara, você dorme um dia mal, você fica a semana arrastado, tá? Você passa a semana com a eficiência cognitiva diminuída. E é durante o sono que você retém. Então, assim, dormir 7 horas, cara, é estratégico para passar no concurso. A pergunta é, o que é que você precisa mudar hoje para dormir melhor? Entende? É meio doido, cara. É meio doido. Mas, assim, dormindo 3, 4, 5 horas por dia, no longo prazo, cara, muito difícil passar. E aí, homens? Vou dizer uma coisa que eu ouvi da minha médica. Estudando pro TCU. Ela virou e ela fez vários anos lá para mim. E falou, cara, eu tô vendo que você é um cara inteligentíssimo. Como é que você sabe disso? Porque o seu índice de DHA cerebral aqui tá altíssimo. Você tem mais do que o dobro de um cara normal. Eu falei, não, eu sei porque eu suplemento. Não, mas você deve ser um cara que usa muita mente. Eu falei, uso mesmo. Mas você tá com cortisol ruim. Você tá dormindo mal? Eu falei, tô. Você tá com a testosterona baixa. Ela perguntou, você dorme depois das 11? Eu falei, com certeza, doutora. Todo dia eu vou estudar até 1. Sabe o que ela falou para mim? No curto prazo, isso funciona, mas muda esse horário, senão você não vai render. O corpo humano produz os hormônios, inclusive a testosterona, numa janela. Ele tem horário. Adriano, meu corpo não tem relógio. Tem sim. Tem. Isso é o ciclo circadiano e funciona, tá? Funciona. Você não vive dentro de uma caverna. Então, o corpo sabe. E ele produz a testosterona das 11 às 4h30, mais ou menos. Um pouquinho antes das 5. Então, esse horário, especialmente para os homens, é muito importante. A minha testosterona estava de um velho de mais de 60 anos. Eu tive que repor testosterona, tomar melatonina, mudar o meu ciclo completamente. Tá? Parece doideira, né? Pois é. Mas eu entrei até num grupo de estudo, aqui do próprio Estratégia, eu estudo acompanhado, que me forçou a acordar todos os dias para estudar cedo, de 6 às 8. Todo dia eu estudava junto, das 6 às 8, no meu pós-edital. Isso, para mim, foi uma mudança radical. E no final do dia, eu estava cansado, morto. Eu dormia entre 10 e 11 no máximo, porque eu tinha que me levantar ali 5h50 estourando, entendeu? Então, eu tinha ali... e veja, eu via que quando eu dormia depois das 11, para eu acordar um pouquinho antes de 6, eu dormia menos de 7 horas, eu não funcionava bem.
Tá? Mas veja, cada um que sabe de si, mas são dicas importantes aqui de saúde. Tem algumas dicas que a gente pode dar? Sim. Então, por exemplo, você pode usar a técnica Pomodoro, que são blocos de tempo, você pode usar blocos de meia hora, aí você estuda 25 focado e descansa 5. Aí volta para mais meia hora, né? Dessa forma, estuda 25 focado e descansa 5 minutos em bloquinhos de meia hora. E aí você faz meia hora, talvez até um quarto bloco de meia hora dessa forma, né? E aí você consegue estudar 1h30 a 2 horas nesse formato. Eu gostava ainda de fazer 1 hora de foco total. Eu conseguia, porque na verdade eu demorava para entrar em foco. Disciplinas que envolvam conta, por exemplo, engenharia, é muito comum você demorar para entrar em foco, né? Que aí eu brinco que é a outra técnica. Tem essa Pomodoro, que você marca um bloco de tempo, né? Seja de meia hora, usando 25 minutos mais 5, ou de 50 minutos mais 10 de descanso, tá? E é descanso real, tá, gente? Não é zap, não é, tá? É descanso, é você parar, dar uma relaxada, deitar, ou então pular, fazer um polichinelo, alguma coisa que não seja mental, tá? Algo não mental. Mas também tem outra técnica, a técnica do flow, né? Cara, entrou em concentração profunda. O que é o flow? É quando você entra num estado de concentração tão grande, normalmente quem está trabalhando em um projeto, assim, que tem prazo, assim, cara, você entra em flow, você entra em flow. É o pianista tocando Beethoven, é o pintor, né? É o Van Gogh que está lá pintando. O cara esquece o relógio, ele perde a noção do tempo. Aí aqui, na verdade, você usa o Pomodoro para você se controlar. Opa, peraí, que eu tenho que parar para beber uma água, para fazer um alongamento, né? Até para também eu não prejudicar a minha saúde, tá? Mas eu gosto de brincar com as duas técnicas. E aí, quais são as tarefinhas aqui, tá? Que eu vou colocar para vocês. Uma está desenhada aqui em cima. Construir uma agenda. Quem aqui já tem uma rotina desenhada? Pode ser um planner, pode ser uma agenda, pode ser no Google Agenda. Quem já tem isso? Primeiro desafio, então, construa a sua agenda. Saiba qual é a hora de estudo e a hora de não estudo, tá? Beleza? Beleza, Felipe? Coloca aí. Que horas você... Tipo, comece sua segunda-feira já com o desenho definido. Não precisa saber o que você vai estudar, mas o horário tem que estar definido, pô. Cara, se você estiver acordando para definir que horas você estuda e o que você estuda, é 2 erros. Não pode. Você tem que estar previamente definido o horário e o que você vai estudar é o próximo ponto agora, que vai ser a trilha. Beleza? Mas todo mundo pegou isso, gente. Primeira tarefa, então. Primeira tarefa sobre gestão de produtividade. Já dei as 2 premissas, né? Mas é rotina. O segundo ponto aqui, Renato, é tentar medir hora de estudo, ou tentar medir questões feitas, ou medir PDF. Mas tem que medir o seu estudo. Porque se você não mede, você não gerencia aquilo que você não mede. Tá bom? Então, seja medir as horas líquidas, e aí tem alguns aplicativos, tá? Lá nas dicas eu passo sobre esses aplicativos, né? Se tem alguns aplicativos grátis, tá? O Timecamp, o Clockify, você pode usar alguns aplicativos que são pagos, como acho que é o Aprovado, ele é voltado para concurso, né? Tem o Estudei também, tá? Dentro da Satura Platinum, a gente tem um sistema que organiza essas 2 coisas. Ele monta a sua agenda para você, do que você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dentro de uma trilha estratégica individual. E também você mede não só hora, mas mede questão, percentual de acerto, o avanço do seu edital, tá bom? Isso dentro da Satura Platinum. Agora vamos para o... Gente, alguma dúvida aqui em relação à produtividade? Fez sentido essas dicas aqui e essas 2 tarefinhas? Quem vai fazer essas 2 tarefinhas aí? Quem ainda não tem agenda, mas percebeu hoje que é importante isso e vai implementar isso. Escreve eu aqui. Bota assim, eu vou fazer a agenda e começar a medir as horas líquidas. Coloca aí. Tem uns vídeos no YouTube, tá? Que são uns vídeos assim, que é Study with me, estude comigo. Que tem uma música, você bota um fone, aí usa aqueles ondas alfa, binaural beats, não sei o quê. O cara já usa um Pomodoro e você já mede o seu tempo logo meio que de cara, porque aquele vídeo tem um tempo, né? Então, pô, eu vou fazer 1 hora de estudo. Aí você bota lá no YouTube, 1 hora de Study with me. Aí você vê lá e estuda junto com o cara. Vai ter o cara estudando em silêncio, às vezes com um somzinho ali pra você ficar ouvindo,
e você vai ter a sensação que está estudando dentro de um ambiente de estudo, tá? Isso aí, para mim, funcionou. Eu não usava esses do Study With Me, mas eu tinha uns vídeos de som para concentração, tá? As minhas filhas achavam muito engraçado. Que tinha uns que tinham uma foto de um velhozinho fumando assim um cachimbo. Elas falavam, pai, que esse velho tá fumando cachimbo aí? Que sempre quando você tá estudando, esse velho tá aí tocando. Aí eu falei, pois é, que o papai gosta de estudar com ele. Então eu estudava olhando para a cara desse velho. Figura, tá? Depois vocês buscam aí, tá? Tem algumas opções. Agora, vamos para a cereja do bolo, mas que para vocês é muito importante. Quem aqui quer um método de estudo para passar? Primeira coisa. Bota aí, olha. Aí, segunda pergunta. Quem aqui já procurou se tem trilha? Coloca assim, Daniel, eu já procurei se tem trilha e achei uma trilha que fez sentido. Achei a trilha do meu cargo. Então, Daniel, procurei e não achei a trilha. Ou então bota aí, Daniel, ainda nem procurei. E se inscreve aí para eu entender. Procurei, mas não achei. Do meu cargo tem, pô, Pedro, você é uma pessoa abençoada. Porque não tem trilha para todos os cargos, tá? Então, que bom. Cara, que massa, Davi. Você está estudando pela trilha, cara. Muito bom. Felipe encontrou a trilha do seu cargo também, cara. Que massa, cara. Isso é muito bom. Gente, mas veja, a trilha é para você adaptar. E quem não tem trilha, fica tranquilo. Eu vou ensinar. Eu vou dar um norte aqui de como você seguir. Tá bom? Primeira coisa é que estudar para passar, gente, é simples, mas não é fácil. Só tem 3 coisas para você fazer. Estudar, revisar e fazer questão. Tá? São 3 engrenagens que elas se comunicam. Mas o principal é fazer questão. Porque você não está estudando para dar aula, para ser especialista, é para passar na prova. Tá? Então, a gente tem que ter um sistema de estudo e de revisão, inclusive, orientado pelas questões. Você estuda orientado pelas questões e revisa orientado pelas questões. Então, veja, tem alguns pontos aqui que eu queria colocar. Primeiro, é esse conceito de você não ser perfeccionista. Cara, os meus amigos que estudavam querendo pegar livro, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista que estudar para fazer o cargo de engenharia elétrica. Cara, os meus amigos que tentaram fazer o estudo, pegando o livro do Fitzgerald, pegando o livro de instalações elétricas industriais do Mamed, do João Mamed, eles não passaram. Cara, eu tenho 2 livros do Mamed, de mais de 1000 páginas cada um. Sabe o que foi que eu fiz? Eu vi que o que caía do livro inteiro era só a parte de instalações elétricas, na parte de aterramento, os tipos de aterramento. Só isso, Leão. Na minha época, sim. Para o meu cargo, sim. Então, eu tirei xerox do meu próprio livro. E eu coloquei junto do meu caderninho de erro. E o que eu quero mostrar para vocês aqui são 2 filosofias que vão elevar o nível de estudo de vocês demais. Veja. Se você seguir a trilha vai organizar para você estudo, revisão e questão. Para quem não tem, eu vou dar um bizu de como você pode organizar. Mas eu queria primeiro te dar esse conceito. É mais ou menos assim, ó. O conceito é, né, focar nas questões, por quê? Tem 2 metáforas aqui. Uma é a metáfora dos 10 metros. Todo conteúdo, toda matéria é 1 quilômetro de conteúdo. O que está no PDF, o que está na videoaula, são 100 metros. Mas o que cai para a sua prova são 10 metros. Então, veja, estudar pelo livro é estudar pelo 1 quilômetro. E o que vai cair na prova são só 10 metros. Você está conseguindo entender que não faz sentido você pegar um livro para criar uma base, para depois ir para o PDF, para depois ir fazer prova? Inverte a ordem. Começa pela prova, pelas questões. E o PDF de vocês é muito feliz nisso. Veja, como a maioria de vocês já tem alguma base aqui, que é da área de informação, que tal abrir o PDF antes de você ler, e muito menos antes de você consultar algum... Gente, livro agora vai ser só para consultar. Não para você estudar por ele, tá bom? Então, abriu o PDF. Primeiro, tenta usar o PDF simplificado. Segundo, lembra que você não tem que decorar tudo. Você está atrás dos 10 metros. E o que você vai fazer? Que tal ir direto para as questões? Pelo menos faz umas 10 questões primeiro, umas 20 questões primeiro. É o estudo reverso. Ah, Adriano, mas eu não lembro desse assunto. Legal, as questões são comentadas.
Você vai aprender com as questões sendo feitas na sua frente. Vai revisar através delas. Depois de fazer umas 10 questões comentadas, se você revisar ou aprender por elas, cara, aí que você vai ler o PDF. E se precisar, você dá um Google ou pega um livro para você pescar alguma coisa. Então, a regra é, você domina os 10 metros, conhece os 100 que estão no seu PDF e sabe que existe o resto de 1 quilômetro. Não dá para inverter essa ordem, gente. Ficou claro isso? Ficou claro? Legal. Então, é o conceito da regra aqui dos nossos 10 metros. E ainda, por que ir para as questões, até ir para as questões direto? Veja, ir para as questões direto é o que a gente chama hoje, no mundo dos concursos, de estudo reverso. Eu fiz isso e eu nem sabia que tinha esse nome, tá? O importante não é saber o nome, o importante é fazer, tá? Porque a sua prova, ela tem uma tendência, não vai cair qualquer coisa assim, aleatoriamente. Não, vai seguir a tendência. Então, o que foi que a 6 Gran Rio já cobrou para o meu cargo, seja para a Petrobras, para a Transpetro, ou para a época que tinha a prova da BR, por exemplo, ou para Termomacaé, ou para Termoaçu, entendeu? Você vai pegar as provas que tem a ver com a sua área, que seja da mesma banca. Tanto por conta disso, mas também eu entendo que também tem uma outra metáfora aqui, ó. Tem questão que basta entender, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar um conceito que é meu, lá da NR10, que é para minha área. Cara, você entender as etapas da desenergização lá da NR10 é muito importante. Mas, cara, se você não decorar a sequência exata dos 6 passos, onde primeiro você secciona, depois você bloqueia, depois você vai impedir a reenergização, depois você vai isolar a parte viva, né? Depois você vai sinalizar. Cara, se você não pegar a sequência do passo a passo na ordem correta, veja, isso caiu numa prova, foi a discursiva, eu acho que de uma prova do TRT da área de engenharia elétrica, de uns 2 anos atrás. Um amigo meu até me pediu para fazer o recurso para a discursiva dele. Cara, veja, eu sei que o Petrobras não tem discursiva, pelo menos não é esperado que tenha, tá? Novamente, como foi historicamente, né? As provas da CESA eu não tinha discursivo, tá? Mas, veja, tem coisa que você entende, tem coisa que você tem que decorar, e tem coisa que tem que treinar. Por exemplo, se eu te der uma tabela com um formulário de cálculo, para quem cai cálculo aqui na prova, ou estatística, ou Laplace, ou matemática financeira, você entendeu, você decorou a fórmula, eu te dou a fórmula para você consultar. É certeza que você vai conseguir fazer tudo? Sim ou não? Você não vai, cara. Você tem que praticar. Praticar, pô. Então, assim, por isso que as questões é muito bacana, porque ao mesmo tempo você testa, você verifica se você entendeu bem, você treina a decoreba, que isso aqui é treinável, você tem que treinar a decoreba, como também você vai treinar a prática. Então, é o EDT, né? Tem que você ver o entendimento, a decoreba e o treino, beleza? Para todo tipo de questão, ir direto para a questão ajuda muito. E aí, eu falei do estudo reverso, não foi? Tem uma outra filosofia que orienta o nosso estudo baseado em questão. Você já ouviu falar no caderno de erro? Sim ou não? Coloca aí. Daniel, já ouvi falar? Daniel, nunca ouvi falar na minha vida. Daniel, só quero saber se isso aí ajuda lá a passar. Eu vou dizer que foi isso que me fez passar na Petrobras as 2 vezes. E eu vou juntar o caderno de erro com o simulado. O que é que está pronto aí? A virada de chave vai vir agora. Eu acho que até... Vem cá, o caderno de erro, olha só. Coloca aqui, gente, tá? Quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, quem já está praticando. Tá? Ó, o Pedro já viu pela dica lá do Zap, o Gustavo já ouviu falar. Legal, legal. Olha só, gente. Caderno de erro é uma filosofia ao longo do seu estudo. Você não tem que se preocupar em guardar material para revisar, porque você vai revisar pelo material do estratégia grifado, tá? Especialmente as questões que você vai estar fazendo. Mas a ideia é que você possa
ao longo do seu estudo, toda questão que você errar ou tiver dificuldade, cara, para ali e tenta dar uma aprofundada e anotar e bisurar aquele assunto. Porque aonde você está falhando é onde você tem que reforçar para não errar na sua prova. É um lema. Cada erro identificado e treinado no estudo é um erro a menos na sua prova. Então, errar agora na preparação é o que você mais quer. Aí você vai começar a caçar erro. Então, tem gente que fica louco por fazer questão e é assim mesmo, tá? Porque cada erro que você identificar, você vai parar e você vai tratar aquele erro. Porque cada erro tratado é um erro a menos. Combate fácil, né? Não. Treino difícil, combate fácil. Cada lágrima, cada suor derramado agora no treino vai poupar gotas de sangue na hora do combate. Tá? Desculpa eu usar essa metáfora meio de guerra, mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. Então, o caderno de erro, gente, é o quê? Olha só, uma coisa que só falta você entender. O que você pode fazer? Você pode ir lá e dar uma lida. Às vezes nem precisa você anotar nada. Você vai lá e entende. Se tiver algum diagrama legal, alguma mapinha legal, beleza. Você vai lá e bota. O que você tem que decorar, será que merece que você anote alguma coisa? Com certeza, né? Pô, eu tenho que decorar essa formulinha aqui. Com certeza. E aquilo que tem que ser treinado, você vai treinar. Mas veja, o foco é que você perceba a sua dificuldade nesses três aspectos na prática. É fazendo questão, tá? E aí, o que é que eu vou propor para vocês? É que vocês façam o estudo reverso e o caderno de erro com base no simulado, tá? E prova. Então, isso que eu vou botar aqui por último, que são simulados e provas, eu diria que é o primeiro passo para quem está no início ou quem está ainda começando. Eu vou fazer a seguinte pergunta aqui. Quem está começando ou recomeçando o seu estudo agora? Quem acha que está nessa fase de início ou de reinício? Coloca eu ali, só para eu entender aqui, gente, o cenário. Gustavo colocou eu, Davi, Valesca. Legal. Veja. A menos que você não tenha noção de nada, que não deve ser o caso de vocês, tá? Assim, Carol, por exemplo, você vai fazer concurso de TJ. Eu não estudei direito constitucional na vida, nem direito administrativo, nem português, né, cara? Não, aí tá complicado. Mas assim, aí você talvez tenha que estudar pelo menos assim, uns 2, 3 meses até fazer o primeiro simulado. Mas dentro da área administrativa, pelo menos a administração pública, você vai ter uma noção. Português, você vai ter alguma noção. Concorda, Carol? Então, assim, legal, Carol. Então, você já estudou para outros concursos. Então, vai valer o que eu vou dizer para o pessoal que da Petrobras você já pode fazer. Pega o próximo final de semana. Pega esse feriadão agora. Pega esse feriadão. Baixa a última prova do seu edital da banca. Então, no caso, o pessoal aqui Petrobras. É a CES Gran Rio, tá, gente? É a CES Gran Rio. Tá? Vocês vão baixar essa prova, vocês vão fazer. E aí vocês vão ter 3 etapas, tá? Olha só. Primeira etapa. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Não, ó. Primeira etapa. Cadê minha canetinha? Em três fases aqui. Tá? O primeiro momento é você simular. Daniel, claro que é simulado. Mas tem gente que faz simulado e prova sem simulado. Simule, prova impressa, use caneta preta, marque o tempo, só você, a caneta e a mesa e a prova impressa ali, entendeu? Faça simulando, se teste. Pô, essa questão aqui eu não sei, mas se esforce em fazer, finge que é o dia lá da sua prova, tá? O segundo momento, eu quero que você faça no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, que é corrigir. E essa correção, ela vai te dar uma coisa muito legal, que é o que? O raio-x. Tá? Vou aqui, ó. Raio-x de como você está hoje. Para aquela prova daquele edital, para aquele carro. Cara, então assim, pessoal da Petrobras, não faz sentido vocês começarem a estudar sem antes fazer um simulado desse. Porque onde é que você vai ter que focar? É nisso. Posso dizer aqui uma coisa? Quem está usando a trilha aí, atento. Se você, no seu simulado, você fez mais de 60%, 70% em português e inglês, para quem é técnico, acho que não é português e inglês, né? Acho que é português e tem uma questão de raciocínio lógico, exatas, né? Mas tem algumas questões lá que são apenas
eliminatória. Não classifica, né? Tem algumas questões lá que não classificam. Que não classificam. Ou seja, você tem que fazer só 50%. Cara, para que você vai gastar tempo estudando português e inglês se você já está fazendo um simulado e sem estudar você já está com 70%? Esquece. Esquece. Tá bom? O seu estudo de português e de inglês vai ser quando você fizer aqui o que está propondo. Um simulado por mês no mínimo. Você fez, você corrigiu, e depois tem o terceiro passo, que é o estudar. Estudar. Vou botar aqui a prova que você fez. Cara, você já está cumprindo o estudo de português e inglês, tá? O técnico é português e matemática. Perfeito, Renato. Obrigado. Tá? Então, cara, você não vai ficar estudando essa parte, essas matérias que são apenas eliminatórias. Não vai. Se você tá com folga, então, agora, se você estiver fazendo 50% ou menos, aí não, aí você tem que estudar, de repente até se matricular num curso aí de inglês, né? Se for um caso, estiver muito ruim, cara, então, né? Aí até se matricula em um curso aí à parte, pra você ficar bom nisso, tá? Não, aí você tem que estudar. A galera que tá seguindo a trilha, vocês já fizeram um simulado? Coloca aqui. Não, Daniel, não fiz. Né? Daniel, eu já fiz e eu tô bem. Coloca aqui. Quem já fez simulado? Como é que você foi? E outra, na parte específica, das 50 questões, você vai conseguir saber, poxa, pois é, Gustavo. Cara, pega a última prova da Cesgran Hill, a prova de 2018, por exemplo, e verifica como é que foi lá. Ah, Daniel, não teve prova da Cesgran Hill para o meu carro. Beleza, você pega a prova da banca Sebrasp. E aí você se testa, mas não se preocupa com aquela paradinha de uma errada, anula uma certa. O seu foco vai ser acertar a questão, tá? Exatamente. Cara, e aí foca total. E aí você vai ver, por exemplo, cara, caiu na minha prova 7 questões de máquinas elétricas, por exemplo. Falando aqui algo para mim. E dessas 7, eu só fiz 2, cara. Então eu fiz 2 de 7. Cara, eu tô muito mal. Entendeu? Eu tô muito mal. Eu tô fazendo menos de 30% aqui das questões desse assunto. É um assunto que é muito importante. Ah, vamos ver uma outra questão que cai muito também. Por exemplo, sei lá, instalações elétricas. Vamos botar aqui, NR10. Sempre cai 3, eu fiz 1. Pô, preciso revisar isso. De repente caiu sobre aterramento. Aí eu vejo, aterramento. Ou termodinâmica, normalmente cai 3. Pô, eu fiz 2, eu tô mais ou menos. Aterramento cai 3. Normalmente cai 3, eu fiz 0. Pô, isso aqui eu preciso. Então você vai ter uma clareza de qual matéria você vai focar. Pode ser que de repente tenha uma aqui de cálculo. Eu normalmente cai aqui umas 4 ou 5 questões e você fez 4, então você está bem. Então, assim, qual é a ideia? É que em paralelo à trilha de vocês, Adriel, eu nem tenho trilha. Cara, a parte específica, veja, como eu tirei português e inglês, o que é que eu vou dizer? Monte sua agenda de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? Coloque, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que é que você vai fazer? Coloca 1, 2, 3 horinhas e você vai estudando o mesmo PDF. Se você formatar um PDF por semana ou 2, cara, normalmente, né, a gente tem na parte específica, vou botar aqui de 12 a 15 aulas normalmente. Ainda que se demore uma semana inteira para matar um PDF, cara, em 12 semanas você terminou, pô, em 3 meses, no máximo em 4 meses você terminou o curso completo. Tá? Se você gastar pouco tempo, 2 a 3 horinhas por dia, cara, dá para você matar e desmatar isso daqui, pelo amor de Deus. Tá? Se você matar 2 PDFs por semana, se fizer 2 PDFs ou 2 videoaulas por semana, então você vai conseguir aqui, ó, de 6 a 8 semanas, você matou o seu edital inteiro pelo curso do estratégia, tá? Então, não precisa de trilha, cara. Bata isso aqui pelo PDF simplificado. Depois, no segundo estudo, você vai ou para videoaula ou para o PDF completo. E aí você vai ciclando essa matéria. Não tem mistério, tá?
Aí a Carol, que vai fazer o curso pro TJ, normalmente uma trilha do TJ, pós-edital, por exemplo, você vai ter lá, tipo, 15 trilhas, tá? Que daria para 15 semanas, se você for fazer uma trilha por semana, tá? Mas se você for mais devagar, pode supor que você precise de 2 semanas. Cara, em 30 semanas você bateu o seu edital inteiro, estudando, revisando e fazendo questão. Tá certo, Carol? Então, veja, se tiver a trilha, ótimo, mas se não, pessoal da Petrobras, fica tranquilo. E aí, ó, deixa o sábado e o domingo, ou o restante aqui desse seu dia, para que você avance com os simulados em paralelo à sua trilha. Então, faz um simulado, corrija, tem esse raio-x, depois começa a estudar pelo simulado, fazendo o quê? Vocês vão já aprender estudo, reverso e caderno de erro? Cara, se você pegar bem devagar, olha só, 5 questões a 10 questões por dia, para aprofundar nesse estudo, reverso e caderno de erro do simulado, quantas questões específicas nós temos mesmo? Não são 50, gente? Quantos dias úteis você precisaria para você fazer isso? Ainda que você só pegue de segunda a sexta, se pegar 5 questões a 10 questões, cara, em 1 a 2 semanas, você fez, corrigiu e estudou e montou um caderno bisurado do simulado inteiro. Quando você for para o próximo simulado, você revisa todo o caderno de erro do simulado anterior. E no terceiro, você revisa dos 2 antes. E aí você vai começar a perceber que não vai ter novidade. Tudo está mapeado ali. E, cara, foi assim que eu passei. Em segundo, como técnico. Em quarto, como engenheiro na Petrobras. Fazer exatamente o que está desenhado aqui para vocês. Tá? E dá para ficar bom isso, ó, assim. O primeiro simulado é o que mais dá trabalho. Vençam esse obstáculo, até mental mesmo. Cara, e foca em fazer, em dissecar, estudar minuciosamente, questão por questão que caiu na prova. Se você fizer isso de 3 a 5 simulados, cara, eu já e bater a trilha, eu diria que você está mega, ultra competitivo. E aí depois, vai continuando fazendo provas e simulados, e começa depois, inclusive, a fazer o mesmo simulado que eu provo, que você já fez, novamente, daqui a uns 3, 4, 5, 6 meses, porque você vai esquecendo, né? Então você pega o mesmo simulado e faz de novo. Parece loucura. Não é. É importante. Você passa pela mesma prova 4 vezes. Você faz, corrige, estuda, e daí você vai fazer de novo. Doideira, né? Você imprime a prova que você já bisurou de novo, para fazer de novo. E você vai errar. Mas a mesma coisa de novo. Aí você vai pensar, pô, eu acho que eu sou burrão. Não, não é. Todo mundo é assim. Você vai se lembrar de mim falando. Eu cometi o mesmo erro 3 vezes. Tá na prova, graças a Deus. Máquinas elétricas caiu 7. Eu fiz 7. Fiz 7. Entendeu? E eu tive que me conter, porque eu era um cara CDFzão, queria estudar tudo. Não, velho. Tem que decorar essa fórmula. Esquece o resto. Esquece, tá bom? E, gente, eu acho que é isso tudo que eu queria entregar. E aí, ó, para finalizar, eu queria terminar com essa ideia aqui do funil da aprovação. Tá? Vejam, passar no concurso não é uma fila, mas é um funil, tá? Lembra aquela história? Você não controla se você vai passar, né? Você não controla se vai passar, mas você controla se você vai estar competitivo. Então, veja, a cada sim que você vai dizendo para a sua preparação, que você vai mantendo, você vai descendo. É mais ou menos assim, ó, 100 mil souberam do concurso e poderiam ter se inscrito. 30 mil se inscreveram. Só 10 mil foram fazer a prova. Dos 10 mil, para botar mais aqui, uns 1.000 a 5.000 compraram ou material. Uns 1.000 usaram. Uns 300 usaram do jeito certo e não desistiram. E lá vai ter, sei lá, 30 vagas. Tá? Então, na verdade, você vai estar concorrendo no máximo, tá, gente? De 10 para 1 aqui. De 10 para 1. Tá? Então, existe um nível de competitividade. O seu papel é chegar aqui. Beleza? Então, é foco, é hábito, praticar muitas questões e constância. Tá? O que continua fazendo passar em concurso é o feijão com arroz bem feito. Ok, gente? Eu vou abrir aqui para dúvidas e já tem uma dúvida aqui do nosso amigo Renato. Renato,
Essa sua pergunta foi muito importante. Muito, olha só. Então, a trilha eu faço começando pelo PDF, ele chama de simplificado, é isso mesmo. E fazendo questão, sim. Isso é o que eu sugiro, que é a primeira regra para você adaptar a sua trilha à sua realidade. Foque em questão, de preferência, sempre que possível, reverso, tá? E a segunda adaptação é, se você está bem em português e inglês, tá? Daquelas básicas que não classifica, que é apenas eliminatória. Então, pode pular essas tarefas, deixa você treinar uma segunda passada. Você pode bater a trilha, tá, Renato? E depois você volta a bater a trilha novamente. A minha sugestão, pega primeiro pelo simplificado para ser mais rápido. Tá bom? Depois da volta, você pode, inclusive, colocar um treino de português e inglês, se você acha que precisa. Se não, pode pular de novo, tá bom? E pode dar pelo PDF completo, tá bom? Porque aí lá já vai botar de algumas questões até de outras bancas, ou da Cisdan Rio, só que de outros concursos, tá bom, gente? Legal? Mais alguma dúvida, gente? Pra gente poder caminhar aqui para o encerramento? Ó, eu vou parar de compartilhar aqui a tela, tá? Podem ficar à vontade, gente, tá? Para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Exatamente. O exercício, quem foi que perguntou isso daqui? Foi o Davi. Davi, cara, o exercício é o sugerido do PDF, sim. Mas lembra que em paralelo você vai estar rodando esse estudo 2 simulados, tá bom? Gente, quem topa esse projeto Crachá Verde? Eu até peguei isso daqui, cara, quando eu tô falando com o tamanho do Petrobras, ó. Quem botou um projeto de pegar esse Crachá Verde daqui para o próximo ano? Bota eu aí. Projeto Crachá Verde. Bota aí eu. Cara, isso aqui é tão bom. É tão bom que eu vou receber dinheiro próximo, agora, semana que vem, de uma PLR que estava para receber. Eu já sei da Petrobras, tem 3 anos. Tu vai receber dinheiro dela ainda. Cara, é surreal, né? É surreal, é verdade. Sim. É a melhor empresa para se trabalhar na América Latina. Pode ter certeza disso. Tá? Se você achar outra, é porque realmente, sim, sei lá, você quer trabalhar lá na Globo, você gosta de ser ator. Não, tudo bem, eu fico calado. Mas, assim, empresa, de engenharia ainda mais, não tem, velho. Não tem. Petrobras é outro mundo. É outro mundo, tá? Gente, eu tô vendo que não tem mais nenhuma dúvida. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e vou bater um papo com vocês aqui fora da gravação, tá bom? Então, primeiramente, que bom. Então, ó, vamos encerrar assim, ó. Projeto Crachá Verde 2026/2027, né? Isso não está no nosso controle. Mas vamos pegar 2026 para se preparar e daqui para o próximo ano a gente pegar esse crachazinho aqui. Você tem a sua matrícula. Cara, muito bom. Muito bom. Isso aqui deu orgulho à minha mãe danado. Eu dei orgulho à minha avó. Consegui ainda dar esse orgulho à minha avó. Ela ainda estava viva quando eu passei na Petrobras. Foi muito bom. Vou parar aqui a nossa gravação. Para quem está assistindo gravado, um beijão. Pessoal que está aqui, fica aqui, tá? Porque eu vou conversar com vocês aqui